Olá, está no ar o programa Fala Vereador, um dos primeiros programas desse ano de 2021. Para nós aqui, toda a equipe do programa, é uma satisfação receber o vereador Dudu, eleito pelo PROS, e uma pessoa aí com uma história de vida profunda, marcada aí especialmente pelo ano de 2007. Na verdade, a gente é marcado quando a gente nasce, né, vereador? Mas os anos vão se passando, acontecimentos vão mudando, nos moldando ainda mais. Muito obrigada pela sua participação. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. O ano de 2007 marcou muito a minha vida, como você bem disse, né? Nós vamos tecer um pouquinho, estender um pouquinho mais, falar um pouco sobre isso. Mas, antes de mais nada, eu quero pedir licença a vocês para dizer para o pessoal de casa muito obrigado aos meus eleitores, os 2.276 eleitores. Muito obrigado, população de Uberlândia. Muito obrigado, Deus, porque eu falo que acima de tudo e acima de todos, lá no alto do céu, no mais profundo do meu ser, Deus e a nossa comunidade, por hoje estar aqui, Deus por hoje estar aqui vivo, respirando, vivendo esse momento, e a nossa comunidade, aos 2.276 eleitores e muitos outros que mesmo não tendo votado em nós, hoje percebem o valor e a importância da nossa permanência aqui. Muito, muito obrigado. Deus abençoe. Que bom. Vereador, em 2016, como o senhor contou aqui para nós, o senhor foi também concorrer ao cargo de vereador e ali o senhor teve, quer dizer, 1.200 votos, mais ou menos, e agora 2.200, quer dizer, 1.000 votos a mais. Mas a sua luta foi muito profunda, né? E te trouxe a eleição. Agora eu queria que o senhor contasse essa luta sua e essa transformação que te tem feito assim, uma pessoa com coragem, apesar das situações, especialmente com relação à questão da saúde. Olha, o ano de 2016 foi um ano de revelações para mim. Como eu te disse, eu não tinha pretensões políticas. Até então, eu tinha uma resistência, uma aversão à política. Eu tinha uma visão equivocada do que era ser político, né? E desde que eu desenvolvi o câncer, eu lidava com a ideia de não poder mais trabalhar. Então, esse é o fator, né? Essa mudança, essa transformação a partir do ano de 2007, foi esse diagnóstico, né? Sim, eu vou tentar sintetizar para você, você pode me perguntar, pode me interromper, fica à vontade. Em 2007, trabalhando com comunicação já há 10 anos, eu fui surpreendido por metástases múltiplas de carcinoma medular. Infelizmente, eu cheguei num quadro em que não há cura nem tratamento, apenas acompanhamento médico. Essa realidade, ela seria diferente se eu tivesse obtido atendimento adequado em tempo hábil. Eu levei 4 meses e meio para receber o diagnóstico. Então, o que seriam apenas 2 nódulos na região da tireoide, se tornou então metástases múltiplas de carcinoma medular, alcançando mediastino e pulmões. Então, desde 2007, eu lido com a ideia da morte. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que eu consigo romper dia após dia. E o que foi diagnosticado e passado para mim como sobrevida de 1 ano e meio, 2, hoje nós temos 13, nada mais que 13 anos de batalha, de vitória pelo nome de Deus. Então, eu sou muito feliz com isso. Nesse período, eu tive que me dedicar aos estudos, porque trabalhar era quase impossível, ninguém queria uma pessoa, um profissional com câncer, né, podendo vir a óbito a qualquer momento, sim, fazer cirurgias, exames e tal. E eu ia muito a Barretos também na época, obtive a ajuda de amigos, pessoas maravilhosas, anjos de Deus. Então, nesse período, eu estudei, ganhei a bolsa de jornalismo. Durante a faculdade de jornalismo, nós desenvolvemos projetos sociais, foi quando eu me descobri como ativista social e tive aquele impulso, aquele incentivo no projeto que eu já queria fazer. Quando eu olhava para mim, eu via muitos Dudus, sim, passando pelos mesmos problemas que eu queria que houvesse alguém para orientá-los e encaminhá-los, diferente de mim. Você obteve êxito nessa ajuda dessas pessoas? Você conseguiu, por exemplo, olha, você vai a consulta, a não perder um prazo, você conseguiu ajudar essas pessoas nesse sentido? Louvado seja Deus, consegui e até hoje. Até hoje, eu concedi uma entrevista antes de ontem a uma emissora de rádio aqui em Uberlândia, e que o ouvinte perguntava assim:
você, até onde vai o seu compromisso? Aliás, não era o ouvinte, o jornalista. Até onde vai o seu compromisso com a saúde? Eu falei, o meu compromisso ontem, hoje e sempre é o mesmo. E nós temos obtido muito êxito nos encaminhamentos, reconhecendo as prioridades. Mostrando os caminhos, os atalhos, né? Para não se perder tempo, porque o diagnóstico do câncer ele é uma contagem regressiva. Sim, e não só no câncer, mas em diversas outras áreas da saúde, nós temos obtido muito êxito, encaminhando, orientando e com postura, com respeito, diferente do que muitas pessoas às vezes pensam, que o ativista social, o conselheiro de saúde, ele tem que brigar, estourar a porta, falar palavrões. Não. Nós orientamos com postura, com carinho. Sim. Aqui dentro temos obtido muito apoio, desde a nossa eleição também, tenho muito a agradecer. Eu sou muito feliz nesse projeto, me formei em jornalismo. Isso. Pode perguntar, fica à vontade. O que eu queria que você retornasse. Então, foi o seu incentivo dentro do curso, né, para esse ativismo social, então você foi incentivado. Sim. E ali as portas foram se abrindo, as pessoas foram incentivando você a concorrer a um cargo de vereador. Sim, na verdade, eu tinha um sonho desde que eu adoeci, né? E aí, no jornalismo, nós desenvolvemos um projeto. Até eu vou mandar um beijo para a nossa professora, nossa querida Patrícia Duarte, está lá no Rio Grande do Sul, aliás, no Paraná. E nesse projeto de jornalismo comunitário, nós atendemos algumas comunidades em situação de risco, de exclusão social. E nesse projeto, eu tive o complemento, a confirmação de que era esse o caminho. E de que nesse meio eu estaria completo novamente, mesmo sem o rádio, mesmo sem a TV, eu estaria completo, ajudando pessoas, desenvolvendo projetos sociais. Foi quando eu mergulhei de cabeça, e nesse intervalo de 2013 até 2016, o pessoal, as entidades comunitárias, as lideranças comunitárias pediam, literalmente, sim, clamavam para que eu aderisse à política partidária. Sim. E estudando ciência política, antropologia, filosofia, na faculdade eu fui sendo influenciado e apaixonado pela política quando eu decidi ser. É igual você falou, pela política do que ela é e não do que os homens a fizeram. Muito bem observado. Gente, eu via a política como lama, mas aí eu entendi que temos a política como um sistema organizado, um sistema hierárquico que agrega, que soma, que transforma. E percebi que a política suja, ela não é feita, ela não é simplesmente uma teoria, mas ela é criada pelo ser humano. E entre os homens, nós, se queremos, se quisermos e nós queremos, nós podemos ser a diferença, nós podemos ser luz nas trevas, nós podemos ser a diferença, não tão somente fazer. E foi quando eu decidi, então, eu serei candidato. Fui candidato, não conseguimos a eleição na primeira campanha, mas obtivemos a honra de mais de 1.223 votos. Então, quer dizer, eu tive a confirmação de que Deus me queria nesse caminho. Vereador, então, naquele ano de 2016, não foi eleito? Não. Então, ficou a pretensão para voltar à candidatura? Como é que foi esses 4 anos? Ficou pelo seguinte, eu não tinha, como eu disse antes, eu não tinha a pretensão de ser candidato. Quando veio a possibilidade de ser candidato diante de toda a influência, né, das ONGs, das ações sociais, da minha formação, dos cursos, enfim, eu tentei em 2016, após essa experiência maravilhosa, gratificante, em que eu trabalhei sozinho, só em 2 bairros, basicamente 15 dias. Pedindo voto sozinho? E sem pedir votos. O mais engraçado, eu nunca disse vote em mim. Eu sempre apresentava um material escasso e dizia, sim, olha, essa é a minha proposta, essa é a minha visão. Eu penso dessa maneira, se você compactua, perdão, o telefone, esqueci de pôr o telefone no silencioso. Então, eu falava sempre assim, se você compactua das mesmas ideias que eu e acredita nos meus projetos, vamos juntos somar, sim, vamos juntos ser a diferença. E dessa maneira nós obtivemos uma conscientização, né? Foi um chamado mais para conscientização. Exato, sem dinheiro, sem equipe, eu sozinho mesmo ali. Então, quer dizer, foi um milagre, né? E eu percebi que o povo queria. O resultado foi bem promissor, né? E nesse período eu tive a confirmação de que, assim, por mais que eu goste da comunicação, era muito importante entender mais das leis. Sim. Porque para eu ser um legislador, trabalhar na casa de leis, na casa do povo, por que não entender de leis? Deus trabalha do jeito certo e na hora certa. Não era para eu ser eleito em 2016, era para ser eleito agora. Por quê? Depois da campanha, ganhei a Bolsa de Direito, já tinha me formado em jornalismo, agora me formando em Direito, posso dizer sim, com propriedade, com amor. Eu sou um legislador dessa cidade, louvado seja Deus. Então, eu estou aqui para ser a diferença,
para poder mostrar para a Uberlândia que existe esperança e que a política pode sim ser feita de forma limpa e de coração. Vereador, apesar aí da questão da saúde, né, que talvez não se coloque expectativa, mas a sua expectativa de viver é maior do que qualquer diagnóstico, como é que fica essa bagagem sua e essa determinação e esse desejo de se fazer um trabalho conjunto, porque a votação de projetos aqui dentro depende muito dos acordos, né? Não acordos ilícitos, mas nos acordos de convencimento. Como é que fica essa bagagem sua hoje para trabalhar aqui dentro do parlamento? Quer dizer, é o senhor mais 26, né? Para conseguir os êxitos aqui no que diz aos trabalhos do parlamento. Olha, ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito, com a secretária de governo, Ana Paula, e os outros demais vereadores. Ontem eu falei sobre isso ao final da reunião, e eu pedi aos demais colegas o seguinte: diante de tudo que eu vivi, diante do que eu tenho vivido, diante do que eu tenho testemunhado, eu custei entender isso, porque eu sempre vivi intensamente, mas eu vivia o momento. Hoje, eu entendo que grande, mais que nunca grande, é Deus, mas as nossas ações somadas, as nossas ações conjuntas, as nossas ações movidas pelo coração, elas serão eternizadas na lembrança. Nós não precisamos riqueza, porque a nossa maior riqueza é o exemplo deixado para aqueles que ficam. Eu vivo um dia após o outro, acreditando que estou onde Deus me quer, acreditando que estou fazendo o que amo de coração, acreditando que estou agregando a vida das pessoas, e por onde eu passar, eu hei de gritar: façamos com amor, nos afastemos da vaidade, nos afastemos da ambição, façamos tudo com amor, porque tudo ficará no passado. Hoje eu aposto mais que nunca no trabalho conjunto, amparado pelo amor, pela compaixão, entendendo que a nossa comunicação ela precisa ser eficaz. As nossas propostas, os nossos projetos precisam coerência. E mais que tudo, toda e qualquer ação, seja do legislativo ou do executivo, precisa necessariamente vir de encontro às necessidades, não tão somente às expectativas, mas às necessidades da população, a parte hipossuficiente. E tem-se uma expectativa diferente dessa nova legislatura em função do que a Câmara passou de forma recente. A cobrança é maior também, né, vereador? Sim. Na nossa região, eu tenho a honra de ser o primeiro vereador eleito na nossa região Tocantins, Guarani e Talismã. Então, acredita-se, o povo cria uma expectativa muito grande em cima do nosso trabalho. É uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade que nós abraçamos com o coração. E aqui dentro, uma coisa que motiva, que inspira a gente, é perceber tantos novos nomes, novas caras. Uma nova representatividade muito significativa. Exatamente, com tanta vontade de trabalhar, com tanta empolgação. Às vezes observamos algumas falhas no sentido de pessoalidade, partidarismo extremo, mas com carinho, com respeito, a gente vai tentando mostrar humildemente quem sou eu, mas mostrar caminhos mais produtivos. Eu tenho honra, alegria de acordar cedo e pensar: eu vou para a Câmara Municipal e saber que eu vou encontrar fulano, ciclano. Pode parecer estranho para alguns de vocês, mas eu amo cada elemento dessa casa, cada contribuidor, cada colaborador, desde a recepção, desde a limpeza, desde o almoxarifado, cada setor, cada colega vereador. Eu ouço tantas frases do tipo: tome cuidado, você está no ninho de cobras, você está no meio muito ingrato. Eu não tenho medo de me machucar, eu tenho medo de não somar, eu tenho medo de passar em vão, como eu disse. Ou do que você, por exemplo, viu desse um mês de fevereiro, aqui um mês de votação, né, de 10 sessões ordinárias, quer dizer, já deu para poder entender um pouquinho, ainda que se familiarizando aos trabalhos do Legislativo. Qual a avaliação que o senhor fez desse mês? Nós temos um time de vereadores com muita sede, com muita vontade de reverter a imagem negativa deixada do ano passado, né? Nós não precisamos detalhar a questão, mas nós percebemos um time que está com vontade de reverter essa situação, que quer mostrar serviço, né? Que quer realmente construir uma nova política e uma nova Uberlândia. Muito bom, motivante, inspirador, porém, um aspecto frágil que eu devo grifar, e eu sempre vou dizer: a comunicação nós precisamos melhorar.
em ambos os aspectos, em ambos os lados. Nós precisamos ampliar mais a nossa comunicação, torná-la mais assertiva, mais objetiva, de modos a esclarecermos, tirarmos dúvidas, sanarmos dúvidas e termos mais propriedade sobre tudo o quanto vamos discutir, aprovar ou não. Todos aqui parecem motivados, empolgados. Não sei se devido às eleições do ano que vem, ou se é realmente algo natural dessas pessoas, mas eu percebo uma empolgação muito grande, em grande parte, por que não dizer de todos. Mas nós precisamos entender, antes de mais nada, nós estamos aqui pelo povo, trabalhando com o povo e pelo povo. Para que nós possamos somar, nós precisamos, então, desprender da vaidade, desprender da ignorância, estabelecermos uma comunicação mais sadia, mais saudável, mais assertiva, porque a vontade de trabalhar eu percebo em todos, e isso é muito empolgante. Muito. E o novo que se traz hoje para a política é justamente se trabalhar pela verdade, né, vereador? Muito, eu acho interessante, temos muitos ativistas. A gente já está no fim do programa, mas a gente fica para uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer novamente a sua agenda aqui conosco. Estamos muito felizes, né? E esperamos já, no decorrer do ano, novos programas aqui, novas gravações. Muito obrigado, agradeço a todos vocês mais uma vez, população de Uberlândia, do mundo, por que não dizer. Só para fechar, então, nossa bandeira, o pessoal pergunta muito, Dudu, qual a sua bandeira? A nossa bandeira é todas em uma, a bandeira da dignidade da pessoa humana, entendendo as diferenças como característica essencial da nossa democracia, valorizando, enaltecendo, amando. Nós somos a favor da valorização da vida humana. Que bom. E nós falamos com o vereador Dudu aqui, o vereador conhecido radialista Luiz Eduardo. Muito obrigada mais uma vez. E agradecemos a sua participação também, telespectador. Esperamos que você esteja sempre conosco. Muito obrigada.